também está sobrecarregado, então eu estou tirando algumas coisas para poder permitir as gravações, né? Então, por isso, tem muita coisa que eu não estou conseguindo gravar, nem mesmo em áudio. Eu estou gravando os devocionais em áudio, compartilho e deleto, mas as aulas que são mais extensas, eu não estou conseguindo gravar. Então, eu gravei aqui a tela e se ocorrer tudo certo, amém. Se não ocorrer, é porque, né, a pessoa perdeu. Já era. E aí, vocês leram, estudaram, têm perguntas, dúvidas até aqui? Vamos começar aí com isso para que a gente possa seguir o norte? Eu li, cheguei a ler. Dúvidas sempre. Ótimo, vai mandando aí, vamos É o iniciando aí. capítulo 12, né? De 12 Hebreus? Oi? Capítulo 12, né? Isso, Hebreus 12. Eu coloquei dos versos 1 ao 13, não foi? Do 1 ao 13 e também do 14 ao 29, aos 28, 29. É, o 14 ao 20. Cadê? Do 14 ao 29. Então, o 14 ao 29, a gente deixa para a próxima aula, tá? Que também, assim, o Fábio já falou para mim que eu não sei se ele já comunicou à igreja que não vai ter o café da manhã no domingo que vem. Então, o Entendi. que seria online, a gente vai fazer presencial, tá? Ah, tá. Então, do 14 em diante, a gente vai dar na próxima aula, tá bom? Tá. Mas é muito bom que já tenha lido, porque vai ter um apanhado do capítulo inteiro. Mas como a gente está fazendo esse destrinchar, né? É tipo Jack Stripador. Por parte, a gente vai cortando o capítulo em algumas medidas para entender a mensagem que está sendo transmitida e podemos interpretar da maneira correta, né? Porque se a gente for ler, a gente poderia ter lido Hebreus num mês, mas não necessariamente nós estaríamos aprendendo sobre o que essa carta está ensinando. A gente poderia ter lido a Bíblia inteira num ano, mas não necessariamente nós estaríamos, de fato, retendo o conteúdo, aprendendo. Gente, tem muita gritaria. Vocês estão ouvindo alguma coisa aí, não? De longe, sim. A sua voz está Bom para compreensível. vocês de longe, porque para mim está dando um eco aqui atrás. Já deu Então, para ouvir assim, um pouquinho. eu vou falar e às vezes eu vou meio que... Dá para ouvir, né? Então, eu peço perdão, mas eu peço perdão por mim, porque às vezes eu perco. É como se eu perdesse a concentração e eu fico, epa, onde que eu estava falando? Por causa das gritarias. Mas eu não tenho como... Aquilo que a gente não tem como fazer, a gente se adapta e vai seguindo. É uma benção. Oi? Maravilha. É uma benção, uma maravilha. Então vamos lá. Eu vou ler o texto e a gente vai levantando as questões aqui. Pode ser? Pode. Vamos lá. Hebreus 12, do 1 ao 13. Portanto, aí eu estou lendo na versão NVI agora, tá? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz... Só um minutinho, gente. Espera aí, rapidinho. Tá meio complicado. Gente, eu tô dando... Ai, desculpa, povo. Porque estava bem pertinho aqui da porta. Estava meio complicado. Vamos lá. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram
até o ponto de derramar o próprio sangue. Vocês se esqueceram da palavra de ânimo que ele dirige a vocês como filhos. Meu filho, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com a sua repreensão. Pois o Senhor disciplina quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. Suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos, mas sim ilegítimos. Além disso, tínhamos pais humanos que nos disciplinavam e nós os respeitávamos. Quanto mais devemos submeter-nos ao Pai dos Espíritos, para assim vivermos. Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhes parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Nenhuma disciplina parece ser motivo de alegria no momento, mas sim de tristeza. Mais tarde, porém, produz fruto de justiça e paz para aqueles que por ela foram exercitados. Portanto, fortaleçam as mãos enfraquecidas e os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, antes seja curado. Bom, vamos começar pelas perguntas aí. Fala aí, Edivan. Disse que tem bastante pergunta. Manda aí. A primeira é com relação a, logo no início, deixa eu aqui, quando diz assim, portanto, também nós, lá no versículo 1, né? Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de todo o peso do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com a perseverança a carreira que nos foi proposta. Esse pecado, pedindo para nós abandonarmos, é o pecado da velha criatura, aquele que antes roubava não rouba mais, aquele que antes mentia não mente mais, ou é aquele pecado que nos acusa daquilo que a gente fez lá atrás? Vamos então pensar com a coerência da carta, né? Tá. A carta no capítulo 11 fala sobre o quê? O capítulo 11 é sobre os patriarcas, a natureza da fé, sobre a fé. Sobre a fé. Então, ele também está usando como analogia, inclusive nos capítulos anteriores, alguns exemplos de pessoas que não caminharam por fé. Isso se chama incredulidade. Então, quando eles se tornaram incrédulos em relação à fidelidade de Deus, conforme aquilo que ele diz, conforme aquilo que ele se revela como sendo, esse é um pecado grave. Então, ele está falando que é para a gente o quê? Olha o que ele está falando logo no início. Estamos rodeados de quê? Testemunho de nuvem de testemunho. Então, a gente... É porque a gente separa às vezes, né? É capítulo 12, então a gente acha que é outra coisa. Mas está ligado ao capítulo 11. Tá? Porque o capítulo 11 está falando de todos aqueles que perseveraram numa fé, compreenderam o que eles estavam esperando, e a partir disso nós somos rodeados de todos esses. Lembra o verso 40 do capítulo 11, que fala que eles foram aperfeiçoados através de nós. Né? A nossa vida em Cristo, o que Cristo operou na nossa vida, aperfeiçoou a fé deles. Tá? Então, eles estavam com uma promessa. Eles viram essa promessa antes na vida? Não. Não, né? Qual é a promessa? Do Messias. A promessa que eles tinham era do Messias. E o Messias estavam revelando uma pátria maior, mais excelente que essa que eles estavam vendo. Então, só que eles não viram o Messias. Então, quando ele está falando o aperfeiçoamento de nós que o vemos.
Eles viram. Então, quando Jesus vem, morre e ressuscita, lembra que a gente vai ver lá em Apocalipse, quando fala que ele é o digno de abrir o livro, que morreu e ressuscitou? Então, aquilo que está acontecendo em Apocalipse, acontecendo nos céus, aconteceu no momento que Jesus morreu e ressuscitou. A gente está vendo aqui, agora, mas no céu aquilo já ocorreu. Tá? Então, parte do que está escrito em Apocalipse só ocorreu e está sendo descrito para a nossa compreensão, para o fortalecimento da nossa fé. E mostrando que aqueles que estavam esperando foram agora tornados perfeitos. Essa é a testemunha, a nuvem de testemunha. Todos esses que estavam ali, esperaram, tiveram a promessa cumprida. Então, se todos eles tiveram a promessa cumprida, nós temos uma promessa agora e podemos andar firmemente conforme essa promessa, seguros de que o Senhor cumpre tudo aquilo que ele diz. E conforme essa segurança, nós temos poder para vencer o pecado. Nós agora não andamos como os deste mundo, que são incrédulos, ou daqueles que como se não conhecesse. Nós agora conhecemos. Entende? Então, lá no Egito, por exemplo, eles saem do Egito, passam pelo deserto, e antes de chegar na Terra Prometida, o Senhor fala para Moisés enviar 12 espias. Apenas 2 confiam no Senhor. Os outros 10 olham para as circunstâncias, ó o que está lá, ó, em Hebreus 12, ó, eles olham para as circunstâncias, eles são seduzidos por causa dessas circunstâncias a duvidar de que Deus daria aquela terra para eles. E aí, por causa dessa incredulidade, eles são precipitados no deserto, isso aí, eles morrem no deserto. Todos aqueles que desconfiaram da palavra do Senhor foram precipitados no deserto. Então, aí ele vai relatar sobre o que é a fé e como que essa fé se aplica na vida daqueles que estão com os olhos focados nessa promessa do Senhor, que é uma promessa que vai para além daquilo que se pode ver, né? Ó, Hebreus 1 está falando sobre o que é fé, e aí vai todo o capítulo discorrendo sobre todos aqueles que andaram conforme uma esperança sem ver, estão vendo agora, né? Eles estão vivos com Deus, mas antes eles estavam no seio de Abraão, que aí vai ver com relação à parábola do rico e do Lázaro, Jesus vai dar essa analogia, mostrando como que acontece, né? Vai fazer é uma história contada que está agora mostrando algo que não é compreensível para eles naquele momento, mas aí que vai mostrar, até mesmo porque na tradição judaica eles sabem que quem morria estava no seio de Abraão, tá? Então, só que ele vai mostrar que ele é mais excelente, tem uma promessa muito maior que o seio de Abraão. E aí é o que ele vai falar com o ladrão na cruz, né? Ainda hoje estarás comigo no paraíso. Então não está só com Abraão, agora está com o próprio Deus encarnado. Está com Jesus no paraíso. Então, isso que aconteceu é o aperfeiçoamento da fé, tornou essa fé deles perfeita e nos deu uma promessa. Então, agora, no capítulo 12, está mostrando sobre o que essa fé agora é provocada em nossos corações. Então, como que a gente pode viver confiando de que o Senhor cumpre tudo aquilo que ele diz, e com base nessa firmeza de fé, nós podemos vencer esse pecado. A gente vai desapegar. Isso é, olha o que ele vai falando aqui, o termo que ele utiliza. Deixa eu abrir aqui, peraí. Tá. Livremo-nos de tudo aquilo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta.
Qual é o esforço, né? Quando fala esforcemo-nos, o esforço não é para conquistar aquilo que Deus já prometeu e Ele vai dar, porque Ele é fiel para cumprir. O nosso esforço é fazer morrer a nossa carne e fazer morrer a nossa incredulidade. Então é um esforço mesmo, porque a nossa natureza vai estar o tempo todo nos levando a duvidar que Deus fará aquilo que Ele disse que ia fazer. Então, a gente precisa olhar o tempo todo para aquilo que nos dá esperança. É isso que ele está fazendo. O que Jeremias falou, ele está trazendo aqui. Olha para trás e vê tudo que foi feito. Veja tudo que Deus fez e ele cumpriu, e agora em Jesus nós temos maior certeza, porque antes o que era porção, agora nós temos plenitude. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós a nos dar poder para vencer o pecado e nos revelar a vontade de Deus. Então ele chega aqui, por exemplo, no verso 2, ele mostra o que no verso 11 estava falando para onde eles estavam olhando. Lembra? No verso 11 fala, no capítulo 11, verso 16, fala que ele estava olhando para uma pátria mais excelente. E aqui ele está falando o seguinte, ó, o verso 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Por que ele está falando isso? Autor e consumador. Porque até então ele está falando apenas sobre fé no capítulo 11, tá? No capítulo 11 ele está falando como se aplica a fé, está falando sobre o que é a fé na realidade, o conceito de fé e a prática de fé. Mas por que ele está agora falando o autor e consumador da nossa fé? Manter os olhos em Jesus, ele é o autor e consumador. O autor e consumador. Isso era uma assim, a próxima dúvida. O que seria esse autor é o ato em si. Né? Autor vem de arquegon, ele é o arquiteto. Ele que propõe tudo, ele que forma. Ele que cria essa forma, ele que faz. Né? É um início. Eu estou dando a dica, hein? Não entendi. Então foi ele já é um plano que já tinha, é o plano da redenção, que já tinha desde antes da fundação do mundo, já tinha todo esse plano arquitetado por Deus. Isso. Então é o autor, então ele é o autor. E o consumador, porque ninguém mais poderia ser um consumador porque o próprio Deus. Nós mesmos, com nossos próprios esforços, nós não conseguiríamos alcançar tamanha excelência. Sim. Então ele é o autor e ele mesmo é o consumador da nossa fé. Então é nele que está proposto todo o firmamento da nossa fé. Tem algum outro trecho aí, Fátima, que você consegue imaginar que venha... Não precisa nem... É só a gente pensar um pouco. A gente fala muitas coisas, né? A gente conhece a palavra de Deus. Mas muitas vezes a gente não sabe como aplicá-la na realidade. Ele está falando de autor e consumador, a gente está falando aqui do arquegon, né, que é o arquiteto. E aí eu já dei uma dica aqui, início. Qual seria o outro trecho assim, na Bíblia que fala acerca de Jesus? Que ele é o quê? O meio, né? O início, meio. Vou fazer a mímica. No alfabeto grego, ele fala que ele é o alfa e o ômega. Ômega é a última letra do alfabeto grego. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego. Ele está falando que ele é o início e o... Meio e fim. Ele é o início e o fim. Sim. A gente fala o meio, por quê? Tá. Nós precisamos aprender, isso é pedagógico, né? A gente fala o meio porque muitas vezes a gente acha que ele é como se fosse uma ponta solta. Tá aqui é início, sim, e ele é o fim. Ih, cara, o que aconteceu aqui no meio? Sou eu fazendo tudo. Não. Então é o início e o fim? Ele é o início e o fim. Eu sou o alfa e o ômega, o início e o fim. Mas só que ele é tudo. Quando ele vai falando o início e o fim, é porque tudo isso é ele quem começa, é ele quem termina, é ele quem sustenta, tá?
Quando João vai falar sobre o verbo, né, o logos, ele vai utilizar a mesma linguagem grega. Por que ele vai usar essa linguagem grega? Porque, primeiro, o Novo Testamento está escrito em grego, e, além disso, está toda uma cultura aprendendo uma só língua, a grega. Tá? E ali eles estão. Isso, verbo. A Andressa colocando aqui escrito. E aí ele está falando sobre aquilo que, para os gregos, a palavra logos era a razão de ser de todas as coisas. Por isso que ele vai falar, o princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Quando ele vai falar sobre o alfa e o ômega, ele está usando a mesma analogia, o mesmo paralelismo. Ele está usando da linguagem grega aquilo que era um símbolo de plenitude para referenciar Jesus, tá? Então, quando aqui está falando sobre o autor e consumador da nossa fé, ele está dizendo o seguinte, que essa fé não pode ser produzida pela gente. Não é a gente que corre atrás dela. Ele gera em nós e ele executa em nós. O que ele está falando é mantenha os olhos sempre em quem? Jesus. Se a gente mantiver os olhos em Jesus, é Ele quem vai fazer com que tudo isso se fortaleça, que isso tudo seja executado em nossas vidas e que a gente tenha a visão ampliada para esperar uma coisa que a gente não vê naturalmente. Amém? Amém. O que Paulo vai dizer aos Coríntios, né? Se não me engano, acho que está na primeira aos Coríntios, agora eu não vou me recordar, que ele vai falar com relação a ter a mente de Cristo, né? Fala assim, olha, os naturais falam das coisas naturais e só discernem as coisas naturais. Eles não conseguem saber das coisas espirituais. Mas vós que estáis em Cristo, tens a mente de Cristo, sois espirituais. Aquele que tem a mente de Cristo discerne todas as coisas. E de ninguém é discernido. Então, o que está revelando? É que com Cristo em nossas vidas, nós temos o Espírito Santo. E esse Espírito Santo que está em nós nos dá essa convicção de ver algo que as pessoas naturais não vão conseguir ver. E esse é o motivo da nossa fé. Porque quando a gente olha para Cristo, a gente sabe da verdade de Deus. Que antes caminhávamos conforme o nosso coração e o nosso entendimento, era uma questão limitada, tínhamos um conhecimento, mas que não era pautado na verdade, éramos como os ninivitas, que não sabem discernir a mão direita da esquerda, e que por causa de Cristo Jesus, nós temos agora os nossos olhos ampliados, o nosso entendimento ampliado. E a gente consegue agora discernir as coisas com base na verdade de Deus. Então, nós não somos mais guiados pelo nosso próprio coração. Não somos guiados pelos nossos instintos. Nós somos agora guiados pelo Espírito Santo. E por que ele está exortando a igreja? Porque já que a gente tem o Espírito Santo, nós sabemos que o Espírito Santo testemunha de Cristo, testifica de Cristo. E Jesus disse que ele nos revelaria a verdade. Temos isso. Mas por que nas cartas, Paulo, o autor de Hebreus, está sempre nos exortando a desapegar, a lançar fora, a se esforçar, a fazer algo para aniquilar aquilo que era o conhecimento anterior? É porque o conhecimento anterior não tinha essa total plenitude do que foi revelado em Cristo Jesus. Então, como a carta era para o povo hebreu vivia, né, pela lei, então agora
eles têm agora, naquele momento, como nós, a excelência da plenitude da palavra, que é Cristo, do cumprimento de todo o cumprimento da lei em Cristo Jesus. Então, ele já tem esse conhecimento, o Espírito Santo já habitava no meio deles, assim como nós também. Então, largar tudo que eles tinham, todas aquelas tradições que eles tinham igual a carta de Hebreus dizendo assim, o sumo sacerdote, olha para Cristo, rei, Cristo, tudo em Cristo. Então, agora a gente tem Cristo, não precisa mais depender do sumo sacerdote, que agora nós temos Cristo, não precisa mais de um rei, que nós temos Cristo como nosso rei, e por aí afora. Então, a gente tem que desapegar das tradições antigas e viver com a mente de Cristo. Sim. Ele está mostrando assim, a Andresa colocou aqui o velho homem, né, que morreu, é porque, Andresa, a carta aos Hebreus está denunciando que alguns daqueles que estavam ali na igreja também estavam querendo voltar às tradições judaicas. Então, por isso é que ele acaba fazendo essa exortação para mostrar a suficiência de Cristo, a supremacia de Cristo sobre Moisés, sobre Abraão, sobre até mesmo sobre Elias, mas ele vai mostrando sobre Melquisedeque, ele vai falando com relação à segurança que nós temos em Cristo Jesus e não ficar olhando, tentando expiar ou vivenciar a lei novamente. Por quê? É uma questão bastante assim, parece simples, mas na prática isso acaba sendo um pouco mais complexo do que a gente imagina. Se a gente olha para a lei não veio de Deus? Então a lei é boa, né? A lei está, então, revelando perfeição. Só que é uma lei perfeita para homens perfeitos? Não. Vai dar certo? Então a gente vai estar sempre tropeçando. Por isso, o Senhor está mostrando que é necessário perfeição para se achegar ao Deus perfeito, mas que nós não somos suficientes. A gente vai precisar sempre de alguma coisa a nos expiar, a nos justificar. Se eu vou a Deus, olho para a lei me gera o quê? Eu olhando para a lei, tá? Não considera Jesus agora que é... Não, estou falando só para a gente exercitar o pensamento. Se eu olho para a lei e eu fico olhando o tempo todo o que eu preciso fazer, o que a lei gera em mim? Culpa, pecado, Morte. morte. A lei vai mostrar que eu estou morto, não vou ter como, né? Mas só que gera uma coisa no meu coração diante de Deus. Culpa. Culpa também, mas uma coisa que vai fazer com que eu tente cumprir a lei até dizer chega. Religiosidade. Isso, Andresa, medo. Medo. Eu vou ter medo da condenação. Eu tenho medo do inferno. Eu tenho medo da reprovação. Então, por ter medo da reprovação, eu vou olhar sempre para a lei para tentar cumprir, tá? Então, eu vou com base no medo. Eu não vou com base em conhecimento de quem Deus é. Sim. Tá? E como eu tenho base no medo, eu vou tentar reproduzir isso em todas as gerações seguintes. Tá? Então, se eu compreendi, se eu estou olhando para a lei, eu simplesmente olho para a lei, não estou olhando para quem Deus é. Eu olho para a lei por si só. Eu vou estar com medo da condenação, porque ela revela que eu não sou apto. Eu não consigo. Sou condenado. E eu vou olhando para a lei, eu vou tentando fazer até dizer chega. Isso gera o que na minha cabeça? Aí eu vou deixar para a Fátima falar. Se eu estou olhando para uma regra e eu preciso cumprir essa regra à risca, sendo norteada pelo medo, o que isso gera na minha cabeça e reproduz no meu comportamento? Gera bloqueio, né? Também. Mas vamos dizer assim, o que eu acabo reproduzindo nos ensinos dos meus filhos? Ou que eu vou exigindo dos outros?
Eu vou projetando nos outros aquilo que eu acho. Vou colocando em cima do outro. E é fácil. Vai ser levinho isso? Sendo guiado vou pelo medo, pela culpa, pela não é condenação, fácil, gera tara, reprime, pesado. isso fica reprimido. A pessoa, ela vai tentar vencer a si mesma pela sua própria força, Sim, sendo que vai chegar um momento que vai perceber que não tem força para vencer a si mesmo. Então ele sim. vai ter ele vai estar diante de um caminho com 2 escolhas: ou eu desisto nisso, Fica ou perdido, né? oi? Fica perdido. Não Perdido. sabe o que vai fazer. Não sabe, mas ele vai ter que escolher um caminho, né? Sim, Ou eu confesso que não consigo, sim, me rendo e falo assim: "Olha só, Senhor, estou condenado, não tenho mais o que fazer". Ou eu vou mascarar isso, sim, viver uma religiosidade e cobrar dos outros essa execução, mesmo sim, sabendo que eu não consigo, mas eu vou cobrar do outro, que viva dessa forma, porque eu vou tentar expiar minha culpa no outro. sim. Porque eu vendo que ele não vai conseguir fazer, eu Eu vou ter consolo alívio. meu coração. Eu acho que, ó, eu vou ficar olhando o tempo todo o outro, porque se ele errar, ó, tá vendo? Eu tiro de mim o foco e coloco no outro. Ainda bem que 2000 anos depois a gente não tem isso no nosso meio, né? Ah, não, imagina. Que isso? Você vai perceber, né, como Jesus foi pegar ali, 2 homens estavam adorando diante do Senhor. Um que reconhecia: "Não consigo. Sim, Ser propício a mim, Senhor, que sou pobre pecador". Isso ele está pedindo um favor de Deus, sim, sabendo que não tem condição nenhuma, nenhuma. Ele: eu não sei, eu não consigo, mas eu peço que o seu favor seja sobre mim". E tem o outro que fala: "Ah, Senhor, ainda bem que não sou semelhante a esse". sim. É o arrogante, né? O Arrogante religioso. e humilde. O religioso. Exato, mas o que o Hebreus está falando é que nós somos muito tentados a fazer isso, a reproduzir isso, quando nós não olhamos para quem é o autor e o consumador da nossa fé. Porque se a gente Sim, acha que nós temos algum mérito nessa fé, a gente vai reproduzir essa mesma religiosidade de olhar para o outro e achar: "Olha, tá vendo como é que o outro não cumpre e não é tão santo como eu sou?". sim, Ou a pessoa vai estar olhando e vai falar assim, aí é o coração contrito e arrependido: "Senhor, eu não tenho nada para te ofertar. Eu não tenho nada, eu não sou nada, eu não consigo sozinho". Aí o que o Senhor fala: "Na sua fraqueza é que ele se aperfeiçoa, né? eu sou forte na minha fraqueza". Isso é, eu sou forte no Senhor, é o Senhor que me Sim, fortalece, é o Senhor quem está me dando força para vencer. Aí eu percebo que, de fato, é a glória de Deus, porque eu não falo porque sei, eu falo porque fui ministrada, eu não vou fazer porque tenho força, eu faço porque alguém me fortaleceu, eu estou andando, caminhando, porque alguém me sustenta. tempo. Início, fim, sustentação. Então, se Cristo é tudo, do que tenho que me gloriar? Como Paulo fala, do que tenho que me gloriar? É Cristo quem faz. Então, eu me Sim, glorio em Cristo, nas algemas de Cristo, em tudo que Ele faz. Por isso a glória é sempre dele. Aí a gente não vai ter como andar arrogante, nem prepotente, porque a gente não vai se ver como sendo realmente suficiente para fazer alguma coisa. Aí a gente vai percebendo essa ação que ele nos chama para vencer. Como é que essa fé, ela é de fato fortalecida? Não é quando a gente olha para as circunstâncias, não é quando a gente se vê, nem se olha no espelho. A nossa fé é sempre fortalecida quando mantemos os olhos em quem? em Cristo. Em Cristo. Isso é fácil? A gente faz isso todo dia?
Fácil não é. A A nossa gente natureza sempre tende para o outro lado. Exato, É olhar para Cristo. exato. Mas o que ele está falando é o seguinte: não é fácil, é difícil, porque ele está lidando com a realidade da nossa carne, ele está falando com a realidade da nossa natureza, mas Sim. ele em nenhum momento ele fala: olha só, tudo bem, eu entendo que é difícil, então tá tudo bem se você, né, não conseguir. Ele está falando isso? Não. Olha o que ele está falando no verso 3. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem nem desanimem. No verso 2 ele vai falar o que foi que Jesus suportou. E aí, mais à frente, ele vai falar, porque a gente ainda não suou sangue, nós não chegamos a suar sangue. Isso é, se Cristo fala, no mundo tereis aflições, tende bom ânimo, eu venci o mundo. E aí a gente pensa no que Cristo suportou. Pensa bem, quando antes dele suportar, ele vai orar ao Pai. E ele ora o quê? O que ele ora ao Pai? Lá na oração do monte? É, Pede para perdoar-nos? não. Antes dele ir para a cruz, Uhum. ele faz uma oração que ele chega a suar sangue. Para passar dele o cálice. Passa de Exato. mim o cálice. Mas Ele, todavia seja feita a tua vontade, não a minha. olha que interessante. Jesus foi obediente em tudo, até a morte de cruz. Imagina o seguinte, uma coisa é a pessoa fazer algo errado e ela saber que é digna daquela consequência, né? Os bandidos, os malfeitores, o que quer que seja, eles eram infratores em que Roma achou que eles deveriam morrer por cruz. Eles foram para lá cientes. Então, uma coisa é a nossa consciência culpada está levando um castigo. Outra coisa é a nossa consciência inocente levar sobre si um castigo que não é nosso. Jesus está ali orando e intercedendo porque ele está sabendo que ele vai carregar. Mas não é apenas isso, gente. Ele não está orando por causa da dor apenas. É porque vai ser um único momento, vai ser o primeiro momento em que ele vai estar distante do Pai. Ele vai enxergar o Pai como Deus, irado. Como Deus irado. Ele só experimentou o amor de Deus até então. Desde a eternidade, ele experimenta o amor de Deus. Naquele momento, ele está vendo que ele vai experimentar a ira de Deus. Pois levou sobre si os nossos pecados e enfermidades, suportou a ira de Deus. Então, olha só, isso mesmo, Andresa, por causa dos nossos pecados. Ele estava ali orando e suou sangue, ele ficou extremamente angustiado, mas foi até a cruz. Ele foi até a cruz com um olhar. Lembra em Hebreus 11? Eles tinham um olhar focado para um lugar. Jesus suportou tudo isso com um olhar focado para um resultado. Se nós estivermos com o nosso olhar dirigido para outro lugar que não Cristo, nós seremos tentados a não suportar, a negar em qualquer outra situação, seja ela pequena ou grande. O que ele está nos chamando é manter os nossos olhos sempre focados. Quem tem problema com foco aí? Eu tinha muito, sabia? Tinha muito problema com foco. Vocês conseguem se manter focado? Seria focado na cruz Oi? de Cristo? Seria focado na cruz de Cristo, no que Cristo fez O quê? na cruz? Mas seria o que você está falando? Com relação a gente? Os nossos olhos ou os olhos de Jesus? Nossos olhos. Então, os nossos olhos não estão focados agora na cruz, mas sim na suficiência desse sacrifício.
tá? É na suficiência desse sacrifício que nos dá a esperança que é convicta na promessa que decorre dele, tá? Então tem aqui o sacrifício, ó, tá aqui o sacrifício de Cristo. Ele foi executado. Então eu olho, já tenho isso comprovado, correto? Então, se eu Sim. estou sabendo desse sacrifício, ele já foi executado, eu não preciso de fé nisso, porque já foi. Sim. Lembra Hebreus 11, 1. Fé é convicção das coisas que se esperam, mas não se veem. Então a gente está esperando. Então, o que ele está mandando? É manter os olhos focados em Cristo, o autor e consumador da nossa fé, que nos cela numa esperança vindoura. Algo que está para acontecer. Vamos ver. Mas o que eu perguntei aqui foi o seguinte: quem aqui tem problema com foco? Manter o foco. Mas a Andressa está falando, eu? Muitos de nós temos alguns problemas com foco. E a gente Sim. precisa o tempo todo dar comandos para a nossa mente para manter-se no foco. É uma luta aqui na mente. Sim. Eu tinha muito problema com foco quando era mais nova. E eu tive que praticamente açoitar a minha mente. O que é isso? Todas as vezes eu chicoteava a minha mente. Era como se estivesse falando assim, volta. Trabalhar o cérebro, né? Exato. Eu ficava na leitura, por exemplo, que eu não gostava de ler, né? A pessoa acha que, né? Sempre gostei de ler. Eu não gostava de ler. Eu li, volta. Volta. E até criar um hábito e isso se tornar prazer, tá? Sim. Então, isso é doutrinar o cérebro. O cérebro. É você estar o tempo todo falando para si mesmo aquilo que é necessário fazer. Isso gera um esforço para doutrinar a si mesmo, para dominar a si mesmo. Domínio próprio. E a gente não consegue isso sozinho, somente pelo Espírito Santo. Então, com o Espírito Santo, eu consigo manter os olhos em Jesus. Consigo manter os olhos em Jesus para saber que Ele é verdadeiro e os meus pensamentos são falsos. Ele é verdadeiro e o meu coração é enganoso. Ele é verdadeiro e as sugestões que eu ouço são falsas. Então, a gente precisa trabalhar nossa mente todos os dias, toda hora. A mente mente. A mente mexe. A gente, às vezes, dorme e tem sonhos, né? Os sonhos são meios que o nosso cérebro tem também para poder, é como se fosse despressurizar a mente, sabe? Dar um alívio. Porque a gente Uma válvula de captura. escape, né? Porque os nossos olhos estão capturando as imagens o tempo todo e o nosso cérebro está guardando todas essas imagens. E precisa descartar para colocar algo que seja de fato coerente e necessário para ser utilizado. Aquilo que ele entende que não está utilizando mais, ele já descarta, de alguma maneira. E tem também os sonhos que são visões de Deus. E ele torna muito claro quando é dele, ele vai falar. Mas quer seja uma coisa, quer outra, ele nos deu um meio para discernirmos se é ele ou se é o nosso pensamento, se é ele ou se é o nosso coração. Que meio é esse? Espírito Santo. Espírito Santo? Discernimento? Nós já temos o Espírito Santo. Nós já temos. A palavra. Isso aí. Porque com base na palavra, eu vou ter algo real, porque o Senhor sabe que a gente precisa disso, para discernir se aquilo provém de Deus ou não. Se é uma confusão da nossa mente, uma confusão do nosso coração, se são traumas que estão reverberando nos nossos sonhos, nos nossos pensamentos, se são sugestões, se são vieses, isso é, se aquilo que a gente aprendeu como pequeno, isso é de fato vindo de Deus, ou se é uma cultura que a gente aprendeu, que é uma coisa mística que a gente aprendeu. Não necessariamente todas as coisas que a gente aprendeu são ruins, mas também nem todas são boas.
a gente precisa usar que critério? Palavra de Deus. Porque Conhecendo a ele fala, palavra. a palavra testifica de mim. Então, é sempre usar esse critério. Porque nós temos a tendência de achar que nós somos solos férteis. A gente vai pensar na parábola do semeador, a gente acha que sempre é o solo fértil, né? Sim, Ele está lançando semente, está aqui, está frutificando, aqui está tudo certo, aqui eu sou um bom solo, aqui qualquer coisa que o Senhor lançar aqui está frutificando. Mentira. Porque a gente está pensando de si mais do que convém. O Senhor fala, não pense de si mais do que convém. Não é para você pensar nem mais, nem menos, mas mais do que convém. Não fique tão seguro naquilo que você está achando de si. Então ele fala assim, olha, é sempre bom você ter dúvidas sobre o seu coração e sobre a condição em que você está. Porque na maioria das vezes nós somos aquele solo que está sendo esmagado pelos espinhos. Os sim, espinhos são as situações, são os problemas, são as aflições. Essas situações tiram os nossos olhos de Jesus. sim, Nós somos mais esse solo que o solo fértil. Mas não significa que seja isso taxativo. Eu sou esse daqui e acabou. Não. É porque o Senhor está mostrando que essas situações vão tentar nos roubar. E a gente precisa estar conscientemente alerta diante disso, falando da palavra para o nosso próprio coração, sim. trazendo nutrição para dentro de si, para que a gente possa discernir as coisas conforme a vontade de Deus. E aí nós somos fortalecidos numa fé que descansa no Senhor. Não vai ser uma fé que vai ficar o tempo todo trazendo necessidade de trabalho, necessidade de fazer para ser amado, necessidade de Sim, fazer para ser aprovado. Você faz porque você ama, não sim, com necessidade, mas porque amou. Então agora a gente não vai mais olhar para a lei pela lei. A gente olha para a lei do Senhor e vive conforme segundo o coração, que vive segundo o coração do Senhor e compreende qual é a vontade do Senhor que está aplicada na lei. Aí o Senhor fala, né, que com o Espírito Santo ele iria escrever a lei dele onde? No tábua do nosso coração. No nosso coração. Aí não teria necessidade de um ensinar o outro. Não está falando sobre esse ensino. Está falando sobre aquilo que acontecia no passado. Porque como não tinha o Espírito Santo, tinha que ficar lendo e ensinando, lendo, assim, 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 o tempo todo, de manhã, de tarde, de noite. A gente tem isso. E agora a gente faz com prazer. É muito diferente quando a gente faz algo com prazer e faz algo por obrigação. O aprendizado, quando a gente faz algo com prazer, ele internaliza praticamente 100% do que está sendo estudado. Por obrigação, ele internaliza apenas 50%. E muito provavelmente, quando você dormir, o seu cérebro vai excretar isso, porque não está gerando conforto. Aí você vai sentir pesadelo. Você vai ter pesadelo porque ficou angustiado. O cérebro está sofrendo com aquilo. A gente também fala das nossas emoções e isso gera para os nossos pensamentos. Então, quando a gente chega aqui, fica angustiado, traz esse peso, a gente não sente prazer, qual é a vontade, então? Já que aquilo gerou angústia e dor? Parar. Repele, paro, não gosto, não quero. Aí o meu relacionamento com Deus fica pautado nessa mesma questão. Eu não amo a Deus. Aí a pessoa vai achar que conhece a Deus, que ama a Deus, mas tudo que ela está fazendo na realidade é repelir a vontade de Deus. Ela vai andar segundo o seu próprio coração, segundo o seu próprio entendimento, vai falar como se fosse filho de Deus, mas não tem relacionamento prazeroso com Deus, porque não enxergou a agradabilidade na vontade de Deus. Percebe? Pergunta aí, gente. Então, Amanda, com relação ali, lá o versículo 1, né, onde ele fala assim, temos de rodear tão grande número de testemunhas, livrando-nos de todo o peso do pecado. Então, é certo afirmar que
quando a gente, conforme que a gente já falou aqui, quando a gente olha para a lei, gera um medo e gera um peso do Isso aí, pecado. isso aí. Aí ele fala lá na frente assim, ó, então fita seus olhos para Jesus, quer dizer, é algo mais leve, vivemos na graça de Deus, que fica o cumprimento de todos o nosso viver, fica algo mais leve, um O que amor. Jesus não... fala? O que Jesus fala? Ó, lembra quando ele está falando sobre jugo? Tá. Lembra? O que ele falou? Pois meu jugo é leve, sou manso de coração. Aprendam de mim. Vinde a mim, todos vós estão sobrecarregados. Cansados e sobrecarregados. Que eu Sou Vos manso. aliviarei. vos aliviarei. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele está falando isso porque, olha como é que a gente estava falando com relação aos ensinos sobre as reproduções. Os fariseus colocavam peso cada vez maior sobre os outros. E Jesus ainda falou assim: atentem para aquilo que eles dizem, mas não façam como eles fazem. Assim, eles falam de verdade, eles falam da verdade. Então é necessário considerar. Porém, eles não conseguem fazer. O que Jesus está falando é o seguinte: a lei é verdadeira, ela precisa ser cumprida, mas eles estão se apoiando em si mesmos, estão sendo hipócritas, estão fingindo, estão vivendo uma religiosidade, porque eles não conhecem o coração de Deus. Aí ele vai falar que as pessoas ao redor, isso é o que se chama de parábola, que acontece também na carta aos Hebreus. A parábola, ele está falando: olha, tá vendo esse jugo que eles estão colocando sobre vocês, que é pesado, e vocês estão ficando cansados, porque isso está gerando dor, não gera prazer, vocês estão olhando para Deus, querem se achegar a Deus, mas eles estão impedindo de vocês se achegarem a Deus. O que Jesus está falando agora? Aprendei de mim. Ó, lança todo esse peso sobre mim. E ele vai carregar. Ele falou: ó, o cumprimento da lei, que é pesado, lança no meus peitos. É isso que ele está falando, ó. Lança no meus peitos. Taca no meu peito, que eu jogo para cima. Ele está falando isso. Lança para mim, que eu cumpro. Eu vou fazer. Eu vou executar tudo. Eu tenho poder para experimentar e viver tudo isso. Aí, a partir disso, lançando sobre mim, vocês vão aprender de mim, que sou manso e humilde de coração. Meu fardo é leve e suave, jugo suave. Ele está falando: olha, a graça, ela tira esse peso. A graça e a paz do Senhor tira tudo isso. A gente consegue caminhar agora tendo prazer em cumprir a vontade de Deus. E com prazer, eu agora faço porque eu já sou amada. Eu tenho convicção do amor de Deus e consigo fazer as coisas com alegria. Eu faço com satisfação, porque eu conheço quem é o meu Pai. Eu conheço quem Ele é. Eu não vou precisar ficar olhando para a lei, porque a lei já está aqui no meu coração. Eu vou fazer automaticamente, porque Ele está aplicando essa lei em mim. Eu não estou correndo por isso. A minha corrida agora é outra. Aí olha o que ele vai falar no restante dessa perícope, desse trecho. Vai falar sobre repreensão, sobre disciplina. Ele primeiro dá uma aliviada, mas depois ele vai falar sobre disciplina, mas é uma disciplina que edifica as nossas vidas. Exato. Ele falou assim: olha, vocês não estão olhando para os pais? Os pais não aplicam? Os pais, quando revelam o seu amor na disciplina, eles não aplicam a disciplina que é para o nosso bem, conforme aquilo que eles achavam melhor? Olha o que ele vai falar: conforme o entendimento deles, conforme a limitação do entendimento deles, aquilo que eles achavam que era melhor para nós, eles aplicavam essa disciplina. Ele não está falando que ela é boa ou ruim. Está falando da intenção da disciplina. Só que aí ele vai falar com relação à disciplina do Senhor, que é para o nosso bem. Fala: é bom? Não. No início não é bom, mas produz bom efeito, bom resultado. Nos aproxima cada vez mais. Porque se a gente não recebe disciplina, nós não somos filhos legítimos. Isso é, a gente está de intruso.
A gente invadiu ali o lugar. Uhum. Mas os filhos legítimos do Senhor são exortados, repreendidos, disciplinados pelo Senhor. Ele está falando o quê? Olha, aquele povo que passou pela incredulidade, eles foram ajuizados, mas agora nós estamos sendo exortados. A caminhada em fé é uma caminhada que vai com os olhos além daquilo que a gente está vendo. E o Senhor vai nos repreender, nos disciplinar para que a gente persevere caminhando nesse caminho. Perceba o seguinte: lembra que ele falou sobre autor e consumador da nossa fé? Que a nossa caminhada é por fé. Aí, por que agora ele está falando sobre disciplina? O que nessa caminhada pode ocorrer para que ele venha nos disciplinar? Algum desvio da nossa parte. Mas É o como pecado. seria? Não entendi. Como seria esse desvio? Essa repreensão? Aí vai depender do deslize, né? Na realidade, ele está o tempo todo falando para onde a gente está olhando. Ah, Sim. tá. Se a gente estiver olhando para outro lugar, nós vamos ser tentados e vamos tropeçar. Uhum. Ainda que não seja pecado propriamente dito, Uhum. mas tirou os olhos de Jesus, nós vamos ser tentados a seguir conforme o nosso coração. Vou dar um exemplo, tá? Olha o que aconteceu com Pedro andando sobre as águas. Ele não pecou, não foi a questão de pecado, mas foi uma fé que não foi aplicada. Percebe? O que Jesus fala com ele? Jesus elogia ele? Não. O que Jesus fala? Para ele. Homem de pequena fé. Porque Por que duvidaste. duvidaste? Ele está o quê? Tá elogiando ou está repreendendo? Repreendendo. Jesus repreende. Uhum. Jesus repreende. A questão é, ele está repreendendo para abater ou está repreendendo para poder colocá-lo num outro patamar? Outro patamar. Colocá-lo no outro patamar. Assim Ó, se eu cair, é porque a minha bateria está acabando. é a minha também. Meu carregador não está aqui. Então, gente, até para a gente poder findar, eu vou fazer a pergunta aqui, que foi a pergunta que eu tinha feito na aula passada. Qual é, então, a promessa para a qual nós precisamos manter os nossos olhos? Qual foi a promessa de Jesus para as nossas vidas? Para que a gente mantenha os nossos olhos e consiga suportar qualquer dor. A eternidade. Fátima, Andresa. Eternidade, Jerusalém espiritual, celestial. E aí, Fatinha, fala aí. Estaríamos com ele. Oi, Andresa, não ouvi. Estaríamos com ele. Plano de salvação. Eternidade, estaremos com Estaríamos ele. com ele. A promessa que ele nos fez de não nos deixar sós? Ele está falando hoje que não nos deixa sós. Isso é uma promessa dele que se cumpre todos os dias. Mas estou falando para a gente manter os olhos. Lembra Hebreus 11, eles mantiveram os olhos numa pátria vindoura e ela foi... fé, né? Oi? Manter os olhos para a gente não perder a fé. Continua sempre com os olhos no Senhor. A promessa de Deus, a promessa do Senhor em Cristo Jesus é que nós estaremos na Nova Jerusalém. Com ele na eternidade. Com ele na eternidade. A eternidade não é sobre nós, mas é sobre sermos irmãos, vendo o nosso irmão mais velho como nós somos vistos. Conhecê-lo como somos conhecidos. É ver Deus face a face. Sim. Ele está conosco aqui. Ele está conosco. Oi, a Andresa falou? É como se fosse o plano inicial de Deus, quando ele criou o mundo, a terra, Adão, Eva, aquele contato que eles tinham com Deus face a face, e depois do pecado não tiveram mais. Isso sempre teve fim.
Isso aí. É o que a gente muitas vezes fala, mas não tem noção do que isso significa. Plano Sim, de salvação. O sim. plano de Deus sempre foi esse, tá? E ele vai se aplicar para uma multidão. Tanto é que Jesus, quando vai orar em João 17, ele ora por aqueles que ainda vão ouvir a mensagem e vão se converter. Ele fala que Jesus está intercedendo, né? Os apóstolos Sim. falam que Jesus está intercedendo, e aí quando vai falar sobre tão grande nuvem de testemunha, para perseverar até que se complete, Apocalipse, ó, se complete o número de pessoas. Esse número já está determinado. Só que nas eras, a cada tempo, nós já somos eternos em Cristo Jesus. Estou falando da questão da vida eterna. Nós já temos a vida eterna em Cristo Jesus. Então a gente não tem medo da morte. A gente precisa estar sempre olhando para a promessa de Jesus nisso, porque a grande verdade é que as nossas oscilações são medos da morte, são medos advindos da morte, porque a gente acha que a gente precisa fazer tudo aqui. Se a gente não conseguir fazer tudo, o que vai acontecer? Como vai ser? De fulano, ciclano, o que vai acontecer aqui? Eu preciso juntar, eu preciso. Aí a gente não vai novamente andar com amor e prazer. A gente vai andar por necessidade. E aí vai ficar pesado de novo. Tá percebendo? Ó? O que a aflição ela tenta fazer? Tirar os nossos olhos da eternidade. A preocupação, né? Excesso de preocupação acaba Exato. tirando do foco. Ansiedade. A própria Se olha- palavra, olha só, a própria palavra preocupação fala uma ocupação prévia, Sim. uma ocupação antes do tempo. Ansiedade é estrangulamento, é como se fosse uma força puxando para extremos opostos, em que aquilo que Sim. está no meio está sendo estrangulado. Por isso que dá aquela angústia no peito, vai parecendo que está sufocando. Sem sufocar. E isso porque nós não estamos conseguindo dominar a nós mesmos. É lógico que a gente tem a questão patológica, é uma coisa, mas outra coisa são os pensamentos e comportamentos ansiosos, que a gente, por Sim. meio da palavra, precisa adotar pensamentos e comportamentos anti-ansiolíticos, anti-preocupantes. É o tempo todo descansando no Senhor, Descansar, né? Porque se olhar você para descansa, não Jesus. significa com excesso de preocupação. Exato, a gente descansa e fala assim: Senhor, isso não está nas minhas mãos, sempre esteve nas suas. Eu, em algum Sim. momento, achei que eu tinha controle sobre isso, mas eu não tenho. É o Senhor. O Senhor quem começou a boa obra é fiel para cumprir. Aquele que mandou o barco ir para o outro lado é o mesmo que mandou a tempestade, é o mesmo que mandou o vento, é o mesmo que anda sobre o mar, é o mesmo que dorme no barco, é o mesmo que vai levar o barco do outro lado. A gente simplesmente precisa fazer o quê? Olha que esforço, gente! Olha que esforço! Nós só precisamos crer. É verdade. Crer somente. Crer somente. Só isso. A fé vem pelo ouvir palavra de Deus. Então, que a gente venha encher o nosso coração de fé quando nós olharmos para a palavra, vendo como Deus se revela. E aí nós estaremos cheios de Deus e conseguiremos militar cada mal de cada dia. Estaremos com força suficiente para vencer o mal de cada dia, porque hoje nós só temos o hoje. O amanhã, Deus cuidará. A Deus pertence. Amém? Amém. Pergunta? Eu tenho. Manda. O versículo 12 e 13. Quando diz assim: por isso levantem as mãos cansadas, fortaleçam os joelhos vacilantes, façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Isso aqui me levou a uma outra passagem, onde Cristo fala aqui, onde fala assim: se o seu olho te fazer pecar, arranque-o. Se o seu pé te fazer
pecar também arranque. Lá pede para aqui, lá eles falam pede para arrancar, e aqui eles falam para que seja curado, já vem com relação à cura. Na realidade é o seguinte, naquele texto que você eles não têm relação, ainda que a gente possa falar sobre os dois, porque aquele outro está falando sobre o nosso corpo, cuidar para que, assim, olha só, às vezes é melhor arrancar um membro e perder um membro que perder o seu corpo todo. Isso desapega das coisas. Desapega daquilo que você acha que é necessário para a sua vida. Isso não vai ser necessário. Aquilo que o Senhor diz é necessário. O que está falando aqui sobre os manques de outra pessoa. A gente precisa caminhar por fé, confiando, porque aquele que está caminhando conosco, que às vezes é manco, está duvidoso, ele vai ver no nosso fortalecimento, ele não vai tropeçar, ele vai ser fortalecido. Então isso aqui é projetando uma outra pessoa que está no nosso lado. Olha só, olha o que ele está falando. Façam, interpretação de texto português, Só que não é... Isso aqui é tradução, né, gente? Então, mas vamos lá. Façam caminhos retos para seus pés. Para que o manco, outra pessoa, não se desvie, antes seja curado. Porque aquele que está mancando, a gente está caminho reto, nós estamos caminhando firmemente. Fortaleçam as mãos e os joelhos vacilantes. Fortaleça esse joelho vacilante. Tá? Fortaleça suas mãos e fortaleça os seus joelhos vacilantes. Para que, e faça o caminho reto. Isso não fica olhando para os obstáculos, não. Mantenha plano, isso é constância. Persevere constantemente. Porque aquele que está meio que vacilando e está caminhando com a gente, ele vai ser curado. Porque a nossa fé, o nosso testemunho de fé vai fortalecer a ele. Isso aqui não está falando de uma caminhada sozinha, está falando de uma caminhada conjunta. Por isso está falando sobre uma exortação à igreja, porque não é apenas sobre uma pessoa. A fé está sendo orientada ao nosso coração, mas também revelada na comunhão. Fortaleçam uns aos outros. Suporte uns aos outros. É de dar suporte. Suportai-vos, né? É de dar suporte. É de, se aquele está fraco, dê palavra de ânimo. Confessai os pecados uns aos outros para que sareis. Né? E eu costumo dizer, é melhor confessar tentação que confessar pecado. Né? Confessar tentação, a gente está antes da ação. Confessar pecado, já depois. Aí a gente tem as acusações do nosso pensamento, que também vão precisar lidar, porque já executou. Então, como é que a gente lida com isso? É tratando a vida conforme aquilo que o Senhor diz. A gente precisa confiar mais na palavra de Deus e menos naquilo que a gente imagina, nas projeções que a gente imagina. Então, por isso a importância de nós não desviarmos do olhar de Cristo, né? Porque quanto mais a gente estiver focado em Cristo, menor é a possibilidade de desviarmos de sempre andar reto. Sim, a gente ainda quer muito a aprovação dos outros. A gente ainda lida com isso. É uma realidade da nossa vida, porque como seres sociais, nós queremos ser incluídos em grupos, queremos ser aceitos em alguns grupos. E sendo aceitos, a gente muitas vezes se sujeita aos critérios desses grupos. Então, o que a gente precisa perceber? Que a palavra de Deus, ela nos manda viver uma vida na aprovação do Senhor. Capítulo 11 fala, foram aprovados pela fé. Foram aprovados. Então, pela fé em Cristo Jesus, já somos aprovados. Somos amados. A gente só tem como falar de Jesus, a gente só reconhece Jesus porque nós fomos amados. A gente não teria como saber de Jesus se Jesus não se revelasse para nós. Então, se ele não revelasse do seu amor, a gente não iria olhar para Jesus. A palavra mesmo diz, né? Nós o amamos porque ele primeiro nos amou. Exato. A gente só tem essa possibilidade por causa dele. Então, a gente tem essa confiança. Aí a gente vai, né, com uma lógica. Olha que coisa óbvia. Só que quando a gente está na emoção, a gente acaba duvidando. Agora, o que está dizendo aqui é que a gente precisa estar
mais alicerçado nisso. Nós precisamos estar mais confiantes naquilo. Gente, eu meio que perdi o fio da meada, peraí. Tá falando sobre a disciplina, né? Com relação a toda essa caminhada conjunta, quando a gente, com relação àquilo que a gente acha, né? Aí fala, poxa, não, eu vou confessar meu pecado para fulano, para ciclano, o que ela vai pensar de mim? Ué, é exatamente aquilo que aconteceu. Aí, às vezes, a pessoa chega assim, ai, Amanda, essa palavra, tô falando uma palavra, essa palavra é pesada. Eu falei, não, pesado foi o ato. A palavra só descreve o ato. A palavra não é pesada. Pesado foi a atitude, pesado foi o ato, pesado foi o pecado. Tão pesado foi o pecado que Jesus foi para a cruz por causa dele, né? Por causa do que eu fiz. Então aí é ter esse alerta mesmo da gravidade, porque assim como nós temos o alerta da intensidade dessa gravidade do pecado, que às vezes a gente tenta amenizar, dar uma maquiagem bonitinha para ele, mas quando a gente tem a consciência de que foi muito pesado e muito feio, é que a gente vai entender o tamanho do amor de Deus. A gente vai olhar o quanto ele nos amou. E assim a gente dá mais valor. Porque aquele que muito foi perdoado, muito amor. Então a gente precisa entender, vamos confessar. Sim, a confissão sempre foi um princípio de Deus para que a gente venha curar a nossa alma. Falar alivia dores. Mas é falar ao vento? Não, é porque a gente precisa quebrar o nosso ego, desmascarar a nossa face. E aí, diante disso, quem é glorificado? Cristo. Porque aí eu morro. O que o outro pensa sobre mim deixou de existir. Porque agora ele viu a verdade. Viu quem eu sou de verdade. E vendo quem eu sou de verdade, o que ele vai fazer? Ele pode se sentir superior, pode se sentir inferior. O que ele achar está no coração dele, não está no meu. Já não está mais comigo. Eu estou diante de quem? Do Senhor que governa o meu coração. Não do outro. Eu não estou mais na mão do outro para governar as minhas atitudes. Então eu confio naquilo que o Senhor diz. E vai falar para milhões de pessoas. Isso já está diante de Deus que conhece todo o universo. É o que, inclusive, Davi vai falar: pequei contra ti somente, Senhor. E a minha alma se tornou em sequidão de estio. Por quê? Ele tinha na consciência dele o pecado, ele sabia que tinha pecado, mas ele não tinha confessado. Como ele não confessou, aquilo ficou remoendo dentro dele. Lembra? Pesadelos, dores, angústia, tudo isso fica dentro. E aí Jesus fala o quê? Para fora. Coloca para fora. E vocês vão ser curados, são meus. Quando o amor entre vocês estiver sendo de fato vivido, saberão que sois minhas testemunhas. É isso, é reconhecer que nós somos seres humanos, todos nós estamos sendo aperfeiçoados em Cristo Jesus. Mas a gente só tem como perceber isso se dermos suporte uns aos outros com base naquilo que ele diz, e não naquilo que eu projeto. Não naquilo que eu imagino, não naquilo que eu idealizo, mas naquilo que ele diz e ele faz. Porque é ele que é tudo em todos. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Bom, como a Fatinha falou, amém. Amém. Vamos orar para a gente terminar? A próxima aula, então, glória a Deus, aleluia. A próxima aula vai ser, então, do verso 14 ao verso 29. E, vai terminar aí com Deus é fogo consumidor. Se fosse hoje, todo o cabelo ia terminar meia-noite. Né? Não ia dar certo, não. Pelo amor de Deus, eu preciso descansar. Eu tô ouvindo, a Andressa sabe, Meu celular tá 6%. Vamos então orar para a gente terminar a nossa noite, que o Senhor venha fortalecer os nossos corações, ministrar essa palavra, que ela venha ser firme em nossos corações, sempre lembrando disso, que o Senhor possa nos dar
todas as provas, provações, situações, para que a gente venha exercitar essa palavra que foi ensinada em nossas vidas, que a graça do Senhor seja superabundante em nossos corações, que a nossa confiança na fidelidade do Senhor seja o motivo de cada passo nosso, que nós estejamos cada vez mais rendidos diante do Senhor, que a gente não viva para o nosso próprio eu, nem para os nossos próprios ideais, mas que a gente possa buscar a excelência sempre para revelar a glória de Cristo através das nossas vidas. Que a gente não seja um crente morno, como que vivendo o Senhor em conformismo, que a gente não seja um crente morno, não experimentando das coisas que o Senhor nos chama para sermos radicais, que a gente não seja um crente morno em dar somente aquilo que nos sobra, para que a gente entregue tudo, Senhor. Que a gente se renda por completo, que a gente saiba que não temos controle sobre nada nas nossas vidas, e que bom que estamos diante das tuas mãos. Porque para aqueles que não temem ao Senhor, horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. Mas para aqueles que confiam no Senhor, refúgio e fortaleza são suas poderosas mãos. Te damos graças por esta noite, abençoa cada um, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, gente. Obrigada, Amanda. Tchau, tchau, gente. Obrigado. Paz. Tchau, tchau. Beijo. Tchau. Jesus abençoe vocês. Bom voto, hein?